Olá! No episódio de hoje vamos relembrar a contribuição da bioquímica e neurocientista Elizabeth Robles Einstein, que nos anos 60 purificou e caracterizou um componente central da bainha de mielina, a proteína básica de mielina. Após caracterizá-la, Elizabeth Einstein investigou a sua relação com a doença neurodegenerativa esclerose múltipla. Mas quem foi Elizabeth Einstein? Elizabeth Robles Einstein nasceu na Hungria em 1904. Seu pai morreu quando ela era criança e a sua mãe criou seus 6 filhos sozinha. Elizabeth sempre se destacou em seus estudos. Porém, o governo húngaro restringiu o número de estudantes judeus na Universidade de Budapeste. E por isso, depois de concluir o ensino médio, ela foi para a Universidade de Viena, na Áustria, onde se graduou e obteve o doutorado em Química Orgânica. Em 1928, voltou para a Hungria e se submeteu a novos exames para que a Universidade de Budapeste validasse o seu diploma. Em 1940, ela foi para os Estados Unidos utilizando um visto de especialista em agricultura. Lá começou a trabalhar como cientista de plantas em uma empresa de batata. Em 1942, ela ingressou no Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, como assistente de pesquisa e foi promovida a pesquisadora associada. Contudo, a Caltech não nomeava mulheres para o cargo de professora. Então, em 1945, ela foi para a Universidade de Wyoming, onde assumiu o cargo de professora associada de Química. Mais tarde, ela lecionou em Stanford e Georgetown, além de se estabelecer na Universidade da Califórnia. Lá conheceu Hans Albert Einstein, primeiro filho do físico Albert Einstein, também professor da universidade, com quem ela se casou em junho de 1959. Apesar de ter iniciado a sua carreira de pesquisadora como cientista de plantas, Elizabeth Einstein se sentiu atraída pela neurociência depois de estudar neuroquímica para lecionar na universidade. Ela iniciou investigando a composição e a organização do tecido nervoso ao longo do desenvolvimento, em condições saudáveis e no contexto de doenças. Elizabeth já estava fortemente interessada na bainha de mielina. Mas o que vem a ser essa estrutura? A bainha de mielina é um complexo lipídico-proteico que envolve os axônios dos neurônios de vertebrados. No sistema nervoso periférico, a bainha de mielina se forma quando os oligodendrócitos no sistema nervoso central ou as células de Schwann no sistema nervoso periférico envolvem o axônio, onde pode enrolar-se em até 100 vezes. A bainha é descontínua em intervalos regulares, formando os nódulos de Ranvier. A bainha de mielina tem cerca de 70% de sua composição formada por lipídios, e dentre eles merece destaque a esfingomielina, uma molécula anfipática composta por uma cabeça polar e 2 caudas polares. Esse grupo polar é uma molécula de fosfoetanolamina ou fosfocolina que está ligada à esfingosina, um aminoálcool com 18 átomos de carbono. A essa esfingosina, um ácido graxo está ligado. Mas e os 30% restantes da composição da mielina? Esses aproximadamente 30% são compostos por proteínas, como a proteína ácida de Wolfram e a proteína básica de mielina. Essa última representa 30% do total proteico da bainha de mielina e é expressa em isoformas que apresentam uma sequência curta de aminoácidos, formada por 10 a 20 resíduos. A massa molecular é geralmente de cerca de 18 kDa e meio e são codificadas por um único gene que está presente no cromossomo 18. A proteína básica de mielina ajuda a formar e estabilizar a estrutura da bainha de mielina ao interagir com os lipídios da membrana. Certo. Mas qual a função da bainha de mielina? Devido à sua composição predominantemente hidrofóbica, a bainha de mielina funciona como isolante elétrico. Isso mesmo. Além disso, nas células nervosas os canais de sódio se acumulam nos nodos de Ranvier e assim a corrente de sódio entra na célula somente nesses nodos e a excitação salta de um nodo a outro,
caracterizando a condução saltatória. Mas que excitação é essa? É uma propagação passiva observada nas células nervosas, que tira elas da situação de repouso, inclusive as células não mielinizadas, sendo que a presença da bainha de mielina proporciona uma maior eficiência na condução, que passa a ser então muito mais rápida. Perfeito! E essa excitação corresponde a um potencial de ação que ocorre quando o potencial da face interna da membrana é estimulado a sair de uma faixa mais negativa, geralmente cerca de menos 70 mV, ou seja, do seu potencial de repouso, para aproximadamente mais 30 mV. Nos neurônios e no músculo, a base para que haja essa alteração no potencial transmembrana é o aumento da permeabilidade da membrana ao íon sódio, devido à abertura de canais de sódio dependentes de voltagem. Assim, esses íons sódio se movem rapidamente a favor do gradiente eletroquímico, trazendo carga positiva para dentro da célula, o que despolariza essa membrana, abrindo mais canais de sódio no efeito dominó. Cerca de milissegundos mais tarde, os canais de sódio dependentes de voltagem se fecham. Isso vai cessar o fluxo de sódio e o efluxo espontâneo de potássio levará cargas positivas para fora da célula, acarretando na repolarização, que é facilitada pela abertura de canais de potássio dependentes de voltagem. Certo. Já que ficou clara a composição e a função da mielina nas células nervosas, vamos retomar a proteína básica de mielina e o seu papel na esclerose múltipla. Nessa doença, anticorpos e células do sistema imune atacam a mielina, provocando inflamação e lesão na bainha ou até nos axônios envolvidos por ela. A perda dessa mielina acarreta no vazamento de íons potássio para fora da célula, através dos canais dependentes de voltagem, hiperpolarizando e impossibilitando que ocorra um potencial de ação. Os sintomas da esclerose múltipla incluem fraqueza muscular, fadiga, prejuízos da coordenação motora, fala arrastada, visão turva, distúrbios urinários e alterações sensoriais. Vários são os estudos que mostram a relação entre os anticorpos contra a proteína básica de mielina e a patogênese da esclerose múltipla. Esses anticorpos estão presentes logo nas fases iniciais da doença, e o seu papel patogênico é bem estabelecido em modelos animais. Ao atacarem a proteína básica de mielina, eles desestabilizam a membrana, promovendo a desmielinização dos neurônios. Nossa, a contribuição de Elizabeth Einstein para a ciência e a medicina foi ímpar. Sem dúvida foi. Suas pesquisas também contribuíram para o melhor entendimento das inter-relações neuroendócrinas e para o estabelecimento da terapia de reposição hormonal em recém-nascidos com hipotireoidismo. Elizabeth Einstein morreu em 9 de janeiro de 1995. Depois disso, a Universidade da Califórnia em Berkeley criou em sua homenagem a Bolsa de Estudos Elizabeth Robles Einstein, para estudantes de doutorado que desenvolvem suas teses em neurociência do desenvolvimento.